O bate-volta praticamente ali do presidente Lula, fazendo uma viagem rápida para a Colômbia para discursar na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, em conjunto com a União Europeia, em um evento importante hoje em que o presidente Lula, sem citar ali diretamente os Estados Unidos, criticou a intervenção militar em países da América Latina e do Caribe, dizendo também que manobras retóricas antigas têm sido usadas para justificar ações ilegais. Vamos assistir o que o presidente disse. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. Queria começar com você, professora, para a gente entender um pouquinho aqui o contexto dessa reunião. A gente vê que nitidamente a agenda do presidente Lula está cheia, mas era importante ter a presença dele ali para dar um certo peso até para essa reunião que já estava um pouco esvaziada. Em que momento a gente tem essa fala do presidente Lula em que a gente vê aí essa crítica trazida, mesmo que sem trazer ali diretamente os termos Estados Unidos, Donald Trump, Venezuela, mas deu um recado, né? Natália, deu o recado, né? Tentou ali ser o mais diplomático possível, né? E não criar uma situação aí que pudesse ser vista tanto pelos Estados Unidos, em que nós estamos num processo de negociação, como uma crítica direta, e também não dar um apoio incondicional à Venezuela, né? O governo tem aí que lidar com uma situação em que traz muitos riscos, né, se tiver uma intervenção de fato, mas também ela tem riscos internos, dado que a questão venezuelana e o combate ao narcotráfico são temas que também afetam a política e as questões internamente no Brasil. O governo não iria, né, o Lula decidiu, em cima da hora, de ir na cúpula. Como você colocou, Natália, é uma cúpula que está esvaziada, os líderes europeus, a grande maioria também não participa, mesmo na América Latina e na América do Sul, poucos países também enviaram representantes de alto nível, tá? Tem a participação das chancelarias, mas não os chefes de Estado. Mas a posição do Brasil é participar dessa reunião, seria uma forma de estabelecer um papel de liderança para tentar negociar algo e ser o intermediador, o que o Trump já tinha, o que o Lula, na verdade, já tinha se colocado como um negociador e um mediador na reunião com o próprio Trump. Então, seria uma forma de reafirmar, mas com todo o cuidado para que isso não gerasse também muitos problemas e não impactasse no bom momento que o governo tem agora com a COP30, em que o próprio presidente já tem aí um papel de destaque e protagonismo internacional. Provavelmente a cúpula não vai ter um grande impacto, porque toda a fragmentação, todas as diferenças estão cada vez mais claras e mais antagônicas dentro da própria América do Sul e América Latina, mas o papel do Brasil como líder foi colocado e é isso que o Itamaraty queria nessa rápida passagem do Brasil nesse momento. Muito importante a gente ver esse destaque da Denilde, professor. Eu queria até sua análise também, porque a gente vê, de certa forma, um diálogo quase que conjunto, até um discurso, no caso do presidente Lula, uma vez que na fala dele ele chegou também a fazer uma certa de autocrítica a questões da CELAC, falando ali um pouco numa retórica e uma pouca prática das ideias de serem colocadas ali, assim como aqui no Brasil ele vem falando muito no dilema, né, do dilema dessa COP30 de ser uma COP da execução. Como que a gente vê essa fala do presidente agora entrando como uma cobrança também, de certa forma, para a gente ver as questões saindo mais do papel, ele que defende tanto questões do multilateralismo e da importância dessas instituições, dessas reuniões que a gente está vendo?
Existe sempre muita expectativa nesses encontros. A própria COP, né, tem passado por isso, e de vez em quando acontece de alguém falar era muita coisa que era esperado e depois não aconteceu nada, né? Mas na verdade é muito importante, né? Todos esses eventos, eles têm a sua importância, seja de posicionamento dos países e das lideranças políticas e também das questões que são tratadas. Então, é normal criar-se uma expectativa muito grande, mas depois o evento acaba tendo as suas limitações, né? Isso é bastante comum, a gente sempre vê em eventos desse tamanho. No caso da CELAC, a participação do presidente Lula foi muito importante, por mais que tenha sido uma participação muito curta e com um texto aparentemente com a cara do Itamaraty, né, bem moderado, um texto controlado, sem fugir muito dos assuntos, mas também sem entrar em armadilhas. É importante tanto para a CELAC como para o presidente Lula, que ele precisa se posicionar como essa liderança na América Latina. Além de tudo, a conversa com a União Europeia. Então, o Lula não poderia deixar de ir. O presidente Lula não poderia deixar de ir, mesmo que tenha sido essa correria, né, o bate-volta, como você mencionou, Natália, era importante a participação dele. No caso da COP, ainda há muito que se discutir, ainda muito que fazer, mas ele tem razão quando diz que é necessário uma ação, né? Porque nós já tivemos vários encontros que têm ali a sua importância, a sua visibilidade, mas que normalmente se faz um acordo que depois não é muito bem cumprido ou acaba sendo esquecido. E no momento que nós vivemos, não dá mais para esperar, né? A situação das mudanças climáticas é muito grave e a COP tem que ser esse momento de alerta e ação. Né? Então, ele está correto. Eu acredito que o presidente Lula está bem assessorado também para a COP, assim como foi no discurso da CELAC. Ele está fazendo da COP um momento de relações internacionais muito importante e de visibilidade para a questão das mudanças climáticas. Com certeza, professor. Eu queria até sua ajuda aqui também, Denildo, para a gente entender um pouco essa questão da CELAC, da União da América Latina, com a Europa, no caso, essa junção que a gente está vendo nesse evento, e para falar especificamente de um ponto também mencionado pelo presidente, que é o do acordo do Mercosul. A gente tem, inclusive, o trechinho que ele falou sobre isso. Vamos ouvir. O acordo Mercosul e União Europeia prova que é possível fortalecer o multilateralismo também na frente comercial. Na próxima cúpula do Mercosul, em dezembro, espero que os dois blocos possam finalmente dizer sim para um comércio internacional baseado em regras como resposta ao unilateralismo. Professora, eu queria sua ajuda para entender o momento dessa relação com a Europa e o que significaria o poder de desenrolar esse ponto que o presidente fala aqui de um acordo baseado em regras, em resposta ao unilateralismo. Qual que é o poder dessa junção agora e as perspectivas dessa relação Brasil e Europa, na sua opinião? Olha, a cúpula, né, CELAC, União Europeia, ela acontece desde 2013, né, essa é a quarta cúpula que está acontecendo. Ela é uma reafirmação da relação bilateral. Essa particularmente tem aí temas de comércio, tecnologia e também cooperação em vários âmbitos, meio ambiente. Então ela sempre serviu para trazer um aumento da cooperação e das ligações entre as duas regiões, num histórico aí de fomentar um diálogo constante e que tenha resultados para o desenvolvimento, especialmente dos países da América Latina. Mas ela, como a gente conversou anteriormente, todas essas cúpulas são muitas ideias, são muitos projetos, e nem sempre eles saem do papel. Então sempre essa crítica sobre esse processo de cúpulas, mas ela serve também para um arranjo político de diálogo. No momento
de pressão das políticas americanas sobre os diferentes países, esse tipo de reunião e a relação da União Europeia com os países da região é bastante promissor em termos de comércio. E por isso a questão passa a ser mais estratégica, né? O mundo tem buscado alternativas, todos os países, não só o Brasil, mas todos os países e a União Europeia também, em achar novos mercados e ampliar comércio para compensar as perdas de acesso ao mercado americano. Então essa é uma dos pontos centrais. Com relação ao Mercosul, União Europeia, o Lula aqui colocou mais uma pressão nesse processo. Há uma expectativa do governo brasileiro que até 20 de dezembro, de fato, a gente tem aí o avanço do acordo e o início da sua implementação, mas como a gente tem visto nas últimas semanas, a pressão dos agricultores franceses e de outros países colocam novamente o questionamento sobre as regras e as salvaguardas que esses governos precisariam implementar antes de aceitarem um acordo de fato. Então, aqui é parte da estratégia diplomática brasileira de dizer a urgência da necessidade e dos ganhos de um acordo, tanto para a União Europeia quanto para os países do Mercosul, mas ainda tem alguns impasses, e o impasse maior vem da França, que tem uma grande oposição nesse momento, demarcado aí uma maior oposição, exigindo salvaguardas que o Brasil e os outros membros do Mercosul também não estão dispostos a aceitarem. Então, tem parte do jogo diplomático, parte da expectativa do governo brasileiro em acelerar esse processo, e para o governo seria muito importante terminar o ano com um acordo que possa abrir aí mercados para os exportadores brasileiros, no momento em que a gente ainda tem as indefinições com as negociações com os Estados Unidos. Então, tem questões estratégicas e tem questões de comércio que envolve aí, que é de interesse tanto do Brasil como da maior parte dos países da região. Com certeza, professor. E seria importante a gente entrar também um pouquinho na questão da criminalidade, da segurança, a gente falando aqui de questões de cooperação entre países. O presidente Lula, no discurso, também defendeu a integração entre os países para atacar organizações criminosas, esse tema tão sensível do momento que a gente está vendo ser atravessado por diferentes tipos de discussões, mas ele falando justamente entre as propostas de intercâmbio de informações e operações conjuntas como forma de trabalho conjunto para atacar essas organizações. Lula que voltou a repetir também que para o combate ao crime organizado ser efetivo é preciso atacar o financeiro das organizações, sem mencionar também nenhum país especificamente. Lula chegou a dizer que a intolerância tem ganhado força e impedido que diferentes pontos de vista se sentem à mesa para discutir, dizendo que voltaram a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. A gente falando aqui de um conjunto de fatores, professor, que em muitos momentos a gente acaba até tendo uma certa dificuldade nos termos a serem usados, principalmente quando a gente está falando aqui de questões de narcotráfico. Em que momento entra essa fala do presidente Lula aqui para a gente ver o avançar da discussão essa semana em torno das questões de segurança e o porquê deles estarem reunidos ali na América Latina para ter esse debate agora, né? Realmente é uma questão urgente, né? A gente tem a questão das grandes quadrilhas, né? Hoje, organizações criminosas internacionais que partem aqui do Brasil como as ligadas ao PCC. E isso não tem como não enfrentar. É urgente, está no nosso dia a dia. Isso é uma das questões que o presidente Lula vai enfrentar, principalmente no próximo ano, quando vai tentar a sua reeleição. Mas, além disso, a presença dos Estados Unidos no Caribe, principalmente ameaçando a Venezuela, é uma questão que acaba batendo no Brasil também. O Brasil precisa se posicionar. O presidente Lula não comentou os nomes, né, dos países, nem dos envolvidos, mas o que ele quis dizer não há um histórico de guerras na América Latina como há em outros locais, né? Então,
ele fala da paz, né, que é um local de paz, justamente para evitar este tipo de confronto. Não é relacionado ao problema do narcotráfico, né? O problema do narcotráfico é uma outra questão que também precisa ser tratada, que envolve uma série de países, não é só o Brasil, né? Praticamente a América Latina inteira. A Venezuela pode ser agora a bola da vez, mas tem mais a ver com uma questão política. Claro, né, isso tem a ver com Trump, tem a ver com a equipe do Trump, mas é provavelmente uma questão política, porque a questão do narcotráfico mesmo não vai ser resolvida com bombardeios de barcos, né, como ele está anunciando. Já teve uma série de bombardeios, muitos mortos, mas isso não resolve o problema do narcotráfico. É interessante como visibilidade, como propaganda, a gente sabe como funcionam essas coisas. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o mesmo problema, né? Algumas ações contra as organizações criminosas, elas precisam ser na parte de cima, em quem comanda, né? Se você simplesmente ataca a parte de baixo, você não resolve o problema. Dá uma resposta para a população, cria ali uma propaganda, mas não resolve o problema. Então, essa é uma questão que o presidente vai ter que encarar. Com certeza será pauta para a próxima eleição, no próximo ano, e ele vai ter que tratar tanto da questão interna, que são as organizações criminosas no Brasil, e também a pressão externa de haver ali, usando a ideia de combate ao narcotráfico, né, algum tipo de intervenção, como o Trump está tentando insinuar na Venezuela. E, além disso, aí, pessoalmente para o presidente Lula, ele vai ter que enfrentar também a pressão dos governadores no Brasil, principalmente os ligados à direita, que serão oposição a ele no próximo ano, nas eleições, que estão fazendo as suas ações também contra a violência. Professora, inclusive, até para a gente fechar o assunto, amarrando aqui com o começo da nossa conversa, queria uma análise sobre qual a importância e o peso do Brasil. A gente falava aqui da importância da presença do presidente Lula nesse evento, nesse momento de agora, e ali é o ambiente para se discutir essas questões de apoio do Brasil, da América Latina como um todo, funcionando como um bloco. É uma defesa antiga já do presidente Lula. Nesse momento agora, como que a gente pode dizer que é o papel do Brasil, tendo em frente justamente, especificamente, essa questão do combate ao narcotráfico como central na América Latina? A gente viu também os ataques recentes ao próprio presidente colombiano, que também estava lá nesse evento com o presidente Lula. Como que a gente pode amarrar aqui sobre o papel do Brasil nesse debate, nesse momento? Natália, a questão do narcotráfico, do combate ao narcotráfico, sempre acho que foi um tema que presente em todos os fóruns importantes da América Latina, né? E várias tentativas ao longo dos anos dos países latino-americanos ganharem um protagonismo próprio, aí parte do discurso do Lula é esse de ser um problema que deve ser tratado e resolvido pelos próprios países da região, porque os aflige em diferentes dimensões e é um problema comum. Tá? Então, faz parte da agenda e o Brasil sempre foi um país que optou pela ação do ponto de vista de cooperação, a troca de informação, estratégias de combate coletiva, mas também tem as grandes diferenças e hoje a gente tem mais diferenças e mais divisões sobre qual é o caminho e quais seriam as opções, e aí grupos que apoiam os americanos na América Central, países que acham que a ação americana é a ação correta de fazer ações mais militarizadas. Você tem a própria El Salvador como um exemplo de ações nesse sentido também, e há países que tendem a ter uma posição como a do Brasil, de que é necessário uma articulação. Então, hoje, o Brasil não tem uma liderança
clara sobre esse processo, e acho que o discurso do presidente Lula foi em tentar trazer a visão brasileira para que ela consiga construir uma ação coletiva, mas a gente está longe de uma ação coletiva nesse sentido. E possivelmente, a partir das estratégias americanas, vai ficar cada vez mais difícil se chegar a um consenso, exatamente porque cada país vai optar por uma estratégia própria. Isso é ruim do ponto de vista da ação multilateral e, inclusive, a gente percebe, muitos dos especialistas em segurança regional entendem que a melhor estratégia seria cada vez mais a ter uma ação de combate que pudesse ser de troca de informação, de capacidade de cooperação entre as diferentes polícias e estratégias em cada um do país ser coordenada, inclusive no caso do narcotráfico, pela sua ação transnacional, ser coordenada num grande órgão transnacional também. Mas acho que a gente vai ver muito dessa discussão, mas hoje o que a gente tem visto é que cada país vai optar por uma estratégia e as pressões americanas vão ser ainda maiores para alguns países como Colômbia, Peru, que é a própria México em todo esse processo. Então, resumindo aqui, a liderança brasileira ela seria importante, mas a gente ainda não está num nível de coesão e de conciliamento aí de oposições para que a gente possa, de fato, exercê-la.